No Vitalidade de hoje, voltamos a falar sobre dengue e o agravamento da situação de contaminados aqui em Novo Hamburgo e também na região. Nossa conversa será com a médica veterinária da Vigilância em Saúde aqui do município, Juliana Stephanie Simões Matos. Ela que é mestre em microbiologia agrícola e do ambiente, doutoranda em qualidade ambiental, também vai falar sobre o Dia Mundial da Saúde e sobre os conceitos que estão em volta de saúde única. Ju, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Vitalidade. Agradeço mais uma vez o convite de estar falando aqui de dengue e outras arboviroses que são tão importantes e que a gente necessita da participação da comunidade no controle delas. Ju, nosso primeiro programa de 2024 foi com o professor da Fevale, né, o Fernando Rosaldo Spilk. Um dos últimos programas de 2023 foi com o pessoal do projeto Dengue da Fevale, né, o convênio, até que depois eu pedi para ti falar, explicar também um pouquinho mais com a prefeitura. E agora voltamos, porque a situação se agravou, né, estourou abril, como já se tinha essa prospecção, e o município está em situação de calamidade pública. Então, vou começar o programa te perguntando qual é o cenário que nós estamos hoje em relação à dengue. Bom, hoje em Novo Hamburgo nós temos mais de 7 mil casos notificados, né? A maioria fechado por critério, confirmado por critério clínico epidemiológico. E a maioria dos infectados são mulheres, né? E a faixa etária que varia, né? Entre faixas etárias, o quantitativo de pessoas contaminadas com o vírus varia da faixa etária dos 29 e 30 anos até ali os 59 anos, mais ou menos. E essa faixa dos 20 aos 29 anos possui o maior quantitativo de pessoas infectadas, né, que foram consideradas positivas para a doença. E isso tem muito a ver também, além da circulação de pessoas, as pessoas economicamente ativas, que por óbvio são as que circulam mais, né, em razão das questões de trabalho, a gente observa que essa população é a que apresenta maior número de notificações de dengue. Antes tínhamos, né, alguns bairros mais atingidos, Boa Saúde, Industrial. Qual é a situação agora? O mosquito e a doença está presente no município como um todo? Sim, Novo Hamburgo é considerado desde 2011, 2012, ali faz mais de 10 anos, um município infestado para Aedes aegypti. Então a gente tem ele em todo o território do município. E a gente tem 2 tipos virais circulando de dengue, dengue 1 e dengue 2 no nosso município. Então, quem já se contaminou uma vez com um sorotipo pode vir a se contaminar e adoecer com o novo sorotipo agora, né? E no total são 4 sorotipos? Isso, 1, 2, 3 e 4. Aqui no município nós temos o 1 e o 2. E a pessoa, como eu comentei, pode vir a se contaminar uma segunda vez, e a segunda vez pode ser mais grave. Uhum. Então, assim que as pessoas tiverem sintomas de dengue, que por vezes parece dores no corpo muito similares ao início aí com uma gripe forte, que as pessoas podem confundir, procurem a unidade de saúde mais próxima para averiguação. Tem sintomas assim que são mais específicos que se a pessoa tiver, dá indícios maior que seja dengue e não uma gripe? Geralmente as febres elas são súbitas, elas são mais altas que as gripes normais, né, que os resfriados normais, e as pessoas sentem muita dor no corpo e muita dor de cabeça. Algumas relatam dor retroorbitária que é atrás dos olhos também. Esses são os principais sintomas iniciais que a maioria das pessoas relatam e que chegam até nós na vigilância. Outro dado bem importante que assusta é o número de mortes aqui em Novo Hamburgo, né? Enquanto estamos, e foi esse fator que fez com que Novo Hamburgo liderasse esse ranking negativo de ser a cidade com maior número, assim, mais grave nesse cenário? Olha, nós hoje temos notificados entre confirmados e investigação 7 óbitos por dengue. E no município não é a questão dos óbitos terem se tornado uma questão de tu considerar um município mais vulnerável ou em pior situação. Por óbvio, ninguém gosta de ter óbitos em relação a nenhuma doença,
né? Em especial a dengue, que se tornou endêmica no estado do Rio Grande do Sul. Mas o que nós consideramos para que o município esteja numa situação grave é o quantitativo exorbitante do número de notificações, tá? E não que o município não esteja realizando o trabalho dele, pelo contrário, se tu tem as notificações em grande quantidade, significa que tu está sabendo onde estão os teus problemas, porque as informações estão chegando até a rede de saúde para tu poder fazer o levantamento de toda a situação no município, para tu ter uma fotografia do que realmente está acontecendo. Então, por exemplo, se divulga muitos mapas de calor do município, como começou e como está hoje. É justamente em razão das notificações que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. Tu acredita que ainda tenha muita subnotificação? Acredito que sim. Mesmo que tenha um quantitativo muito alto, a gente, de conversar com as pessoas, elas mesmo dizem, eu já sei que era dengue e eu não fui no posto de saúde. É crucial que se a pessoa tenha sintomas de dengue, ela tenha uma hidratação muito efetiva, tem que tomar muita água e procurar o posto de saúde ou a unidade mais próxima, seja a UBS, a USF ou a UPA, para que ela seja avaliada de forma correta e, se necessário, receba seja hidratação oral ou mesmo hidratação endovenosa. Nós falamos antes dessa situação de a população saber, né, as informações de como se prevenir, como eliminar o foco dos mosquitos. Há muitos anos se vem falando sobre isso. O pessoal do projeto a dengue, de combate à dengue aqui da Universidade Fevale, em parceria com o município, faz um trabalho há muitos anos bem sério, né? O que então, Ju, falta para que as pessoas efetivamente, não sei se é se conscientizar ou realizem essa ação contínua, né, para a eliminação do foco do Aedes? É justamente isso, a consciência de que o trabalho ele tem que ser contínuo e que a dengue entrou no estado do Rio Grande do Sul para se tornar endêmica, né? E principalmente agora, com essas questões de mudanças climáticas, as pessoas precisam saber que as temperaturas estão aumentando, né, de forma geral, em diversos lugares do mundo, e que esse aumento de temperatura é propício ao desenvolvimento mais rápido, né, do Aedes aegypti, de ele fazer o ciclo dele desde ovo até o alado, que é o adulto, de forma mais rápida. Então, vai acabar tendo maior número de alados, né, de formas adultas circulando mais rápido, né? E isso vai possibilitar a transmissão da doença de forma mais distribuída também. Quando o Dr. Fernando esteve aqui, o Spilk, né, no nosso programa, falamos também sobre o mosquito estar mais forte, assim, né, ter sofrido várias adaptações no decorrer Exatamente. do tempo. O mosquito, o Aedes aegypti, ele é plenamente adaptado à zona urbana. E a característica dele é que ele é peridomiciliar, né? Então, o que acontece? A fêmea, que é quem faz, que faz o repasto sanguíneo da espécie para maturar os ovos dentro do seu organismo, ela que se aproxima das pessoas, né? Ela tem ali um mecanismo químico que vai ter essa atração entre as pessoas e a fêmea do Aedes aegypti, e ela vai procurando cada vez mais rápido, né? Por causa dessa predileção por picar pessoas, então ela vai procurando cada vez mais rápido e vai se adaptando cada vez mais rápido também aos diversos tipos de depósitos que tem próximo das casas, justamente por causa dessa predileção e da necessidade do repasto sanguíneo. Você falou nos 700 casos aqui em Novo Hamburgo, né? A grande maioria dos casos, pelas notificações aqui, pelas informações que a gente tem da Secretaria de Saúde aqui em Novo Hamburgo, então estão concentrados nos limites das cidades vizinhas. Isso. De 4 bairros: Vila Dil e São José, ao norte, Canudos, ao leste, Boa Saúde, no oeste, e Santo Afonso, então, ao sul. Qual a importância da realização dos fumacês e o que é essa técnica? Bom, a técnica do fumacê, o nome técnico dela, ela é o BV pesado. É quando tu passa com uma caminhonete dispersando um inseticida de ultra baixo volume. Esse inseticida ele é liberado pelo Ministério da Saúde e ele serve para fazer
a redução do número de formas adultas do mosquito. Então, a probabilidade, a possibilidade desse inseticida é justamente atuar nessas formas que já são aladas para tentar reduzir o número de pessoas infectadas, diminuindo a população das formas adultas. Esse mesmo inseticida, dependendo da situação, pode ser aplicado casa a casa, ou pode ser aplicado um outro inseticida também, chamado Fludora, que é feito peridomiciliar, que é dentro dos pátios da casa das pessoas também, conforme vai se dispersando a doença e conforme o caso, a gente vai verificando como pode ser feito cada uma dessas desinsetizações. Então, outra coisa que a população precisa entender é que a gente não vai deliberadamente na casa de uma pessoa, ou a gente também não vai a pedido de empresas ou de pessoas que têm interesse, né, nessa desinsetização. Entidades, por exemplo? Exatamente. A gente tem como prioridade os prédios públicos, porque está em nota técnica, e a eleição do tipo de imóvel que vai ser feito com esse tipo de trabalho é em razão das notificações. Assim como a caminhonete que passa com esse fumacê, também é feito em razão das áreas de calor dentro do município. Você falava da questão, né, das mudanças climáticas interferirem, né, para a proliferação do mosquito. Agora estamos no outono, né, temporada de chuvas tende a aumentar, dá uma resfriada um pouco na temperatura. Qual é o impacto dessa estação do ano na situação da dengue? Olha, Tati, hoje em dia, como está se apresentando as diferenças de temperatura e principalmente em relação ao El Niño que veio, né, bastante intenso, o mês de abril, ele, mesmo sendo outono e caracterizado por temperaturas mais baixas, este mês de abril vai ser caracterizado por um pico e um boom na proliferação de Aedes aegypti. É esperado em razão das temperaturas. A Organização Mundial de Saúde já vem alertando os países do Cone Sul, porque 90% dos casos de dengue e chikungunya são localizados nos países do Cone Sul, nas Américas. E ela vem alertando isso há muito tempo. Então, eu e a maioria dos pesquisadores, a gente não espera uma redução no número de casos de dengue em abril. Acompanhando os institutos de meteorologia, o que eles estão prevendo para o estado do Rio Grande do Sul? Que uma diminuição na temperatura, ela comece da região sul para baixo, né? Ali na primeira quinzena, nas primeiras 3 semanas de abril, e só depois da segunda quinzena que começa uma suposta redução das temperaturas em abril na segunda metade, na metade norte do estado. Então, se espera que pelo menos até a segunda, terceira semana de abril, mesmo com chuvas, se mantenha o calor. Por exemplo, ontem foi um dia, nós estamos conversando numa segunda-feira, ontem foi um domingo que choveu. Então, o que se sucede? Choveu ontem, reduziu um pouquinho a temperatura, mas hoje nós já vamos a 28 graus. Né? Então, mesmo que tu tenha um delta de temperatura, que é o que a gente chama, é a diferença entre a mínima e a máxima, muito grande, esse aumento de temperatura ainda entra, né, dentro da possibilidade de desenvolvimento do Aedes aegypti e favorece o aceleramento do ciclo que eu comentei antes. Então, mesmo que haja temperaturas mais amenas em alguns dias, se vier um pico de temperatura muito alta nos dias seguintes, havendo focos de água parada, com certeza tu tem ali um ambiente propício para o desenvolvimento dos ovos, larvas, até chegar à fase adulta, que é o alato. Você falou agora, então, dos focos, né? Isso. Então, quais são os principais e quais são focos, de repente, que a pessoa não se dá conta, né? Mas que lá num cantinho da casa, né, ou do trabalho, da empresa, está acumulando essa água? Os principais focos em Novo Hamburgo, conforme o último levantamento de índice rápido, porque tu faz uma fotografia geral do município, nesses levantamentos, passando pelos bairros conforme estratificação, demonstrou que os depósitos do tipo B
é onde se encontra maior número de larvas de Aedes aegypti. O que são os depósitos do tipo B? São os pequenos depósitos, são aqueles resíduos que as pessoas não têm mais interesse em ter consigo e deixam guardado em algum cantinho no pátio de casa, né? Então pode ser tampinha de garrafa, pode ser casca de ovo, pode ser um potinho de água do cachorro mal lavado, né? Mas a gente também não pode descuidar das calhas e das piscinas, que são outros tipos de depósito, não são depósitos do tipo B, mas são depósitos importantes. As pessoas que querem ter piscina em sua casa têm que manter ela limpa e clorada semanalmente, né? Justamente para evitar que qualquer gênero de mosquito se desenvolva naquela água daquela piscina. Cuidados especiais em locais como floriculturas, borracharias, escolas. O que esses lugares podem fazer, né, para aumentar o cuidado, já que são lugares mais amplos e lugares que tem muito depósito do tipo B, como você falou? As escolas, elas podem orientar professores e alunos a não deixar justamente esse tipo de depósito. Nas escolas municipais foi feito no mês de fevereiro uma detetização com um dos inseticidas liberados pelo Ministério da Saúde, justamente para tentar reduzir o número de focos dentro das escolas. E as pessoas, elas realmente precisam cuidar do seu pátio. A gente, no momento, por mais que existam tecnologias disponíveis, elas ainda não estão num custo-benefício passível de aplicação no país todo, considerando que o país é um tamanho continental, o território é muito vasto. Então, para tu não ter a doença, tu tem que ter menor número de carga do vetor, porque exterminar o Aedes aegypti é praticamente impossível. Então, tu tem que ter menor número de vetores circulando, e tu só vai conseguir isso eliminando esses criadouros, né? As escolas, nós fizemos isso, os prédios como floriculturas e borracharias, nós passamos a cada 15 dias, justamente para fazer essa revisão física e a aplicação de inseticida quando for o caso. Saiu uma informação, uma notícia, né, na página institucional da Prefeitura, informando que um grupo de 20 pessoas do Exército está atuando junto ao projeto de combate à dengue da Fevale e da Prefeitura, que eu já havia mencionado antes, na visitação às casas, informação para as pessoas, né? E constantemente, por exemplo, tanto quando veio o pessoal da Fevale aqui, ou mesmo o professor falou dessa preparação, né, dessa formação que vocês fazem também com outros grupos que servem de aliados, né, multiplicadores. Isso, multiplicadores na Exatamente. Disseminação dessas informações. Qual a importância disso, Ju? A importância de tu capacitar multiplicadores é justamente a questão da educação em saúde. A partir do momento que tu tem uma pessoa que ela carrega informações corretas, que possa multiplicar, que possa disseminar essas informações de forma correta para outras pessoas, as outras pessoas também passam a estar inteiradas das informações que são reais, porque hoje em dia tu tem o que a gente chama muito de fake news, né? Então, tu participar desse tipo de grupos e fornecer as informações corretas vai evitar justamente as questões das fake news. O Exército, por estar participando ativamente agora nesses dias com o pessoal do convênio de combate à dengue, ele foi capacitado dentro de como precisa ser feito as vistorias nos pátios, da questão do ciclo do mosquito e as informações necessárias para que o serviço fosse executado. Nós temos aqui que somente no primeiro dia dessa ação conjunta foram cerca de 560 imóveis visitados no entorno, então, da Avenida Montevidéu, no bairro Santo Afonso, que é um dos bairros mais assolados, então. Hoje, Santo Afonso é o bairro mais preocupante com maior número de notificações. Antes nós tínhamos a Vila Dil, mas como a gente fez um trabalho de controle em fevereiro ali na Vila Dil, porque era o nosso foco principal, ele passou a ser o quarto ou quinto bairro em razão de número de notificações. Hoje nós temos o bairro Santo Afonso e eu acredito que o bairro Santo Afonso seja,
por causa do tipo de moradia que tem lá, que são muitas casas muito próximas uma das outras, e também porque nós temos o vírus do tipo 2 também circulando lá na Santo Afonso. A primeira detecção de dengue tipo 2 foi feito no bairro Santo Afonso. É mais agressivo esse tipo? Não é questão de ser mais agressivo, Tati. Ele é só diferente. Como tu não tem imunidade cruzada entre um e outro, tu pode adoecer pelos dois sorotipos. Algumas pessoas, quando adoecem por um segundo sorotipo, independente de qual seja, ela pode vir a desenvolver uma forma mais grave da doença, razão pela qual se necessita que qualquer pessoa com sintoma de dengue procure o serviço de saúde. E a dengue hemorrágica nesse contexto? A dengue hemorrágica é justamente uma forma, que hoje ela não é mais chamada dengue hemorrágica, ela é chamada dengue grave. Ela é justamente uma questão de agravamento da doença e na maioria dos óbitos que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul eram pessoas idosas e a maioria com comorbidade. E todos relacionados, começou com uma dengue e depois evoluiu para esse caso grave. Isso, exatamente. Independente de ter sido infectado primariamente com algum outro tipo de dengue ou não. Né? Mas o que se observa é que são pessoas com comorbidade e idosas que desenvolvem a doença de forma mais grave, podendo ou não vir a óbito. Outro grupo que recebeu uma importante formação a respeito da dengue foi o pessoal das unidades básicas de saúde e de saúde da família, né? No que isso pode ajudar efetivamente, né, a população? Bom, a partir do momento que nós tivemos a capacitação tanto para os agentes de saúde quanto para os profissionais de nível superior das unidades da atenção primária em saúde, as pessoas ficam mais alertas e com mais facilidade de poder identificar possíveis sinais de dengue e encaminhar a pessoa do seu território para o atendimento adequado. Continuando nesse assunto, tem um protocolo, né? Se a pessoa sinalizou que está com dengue, né? Quais são os cuidados que ela tem que tomar em relação à ingesta de medicamentos e quem deve procurar primeiro? É a UPA, é a Unidade Básica de Saúde, é a Unidade da Saúde da Família? Como é que é esse processo, esse círculo? As pessoas que no seu bairro têm unidade de saúde da família devem procurar a Unidade de Saúde da Família. Se for final de semana ou feriado que essa unidade estiver fechada, ela pode procurar a UPA, né? E todas as unidades foram equipadas com salas de hidratação e as unidades onde se tem maior número de casos foi colocado, aumentado a equipe para poder realizar o atendimento de forma mais rápida nas pessoas que procurarem o atendimento dessas unidades. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é procurar a unidade de saúde, justamente por causa dessa questão da hidratação, porque a partir da avaliação do profissional médico, ele vai ver se tu precisa de hidratação via oral ou endovenosa. Soro daí, no caso? Isso, o soro. E aí ele vai encaminhar as medicações, prescrever, no caso, as medicações que aquela pessoa tem que tomar, porque justamente por causa da baixa do número de plaquetas das pessoas acometidas por dengue, pode vir a ter uma hemorragia, então alguns tipos de medicamento não são apropriados para o tratamento da doença. Então, como nós estamos numa situação de epidemia no município, o profissional médico é o profissional adequado para indicar essa prescrição. Então, por isso que é essencial, em razão do risco de sangramento e de ser o profissional médico a pessoa adequada para a prescrição, que as pessoas procurem o serviço de saúde, as unidades básicas e as USF em primeiro plano e, se for feriado ou final de semana, a UPA, tá? A UBS Canudos e a UBS Santo Afonso estão funcionando das 8 às 17 horas, em finais de semana, que são sábado, domingo e nos feriados. Né? E a gente já fez uma... O que ajuda um pouco, porque as UPAs estão superlotadas. Exatamente, né? A UPA Centro também, ela recebeu uma tenda de hidratação justamente por causa dessa superlotação.
E as unidades de saúde estão instruídas quanto ao tipo de exame que tem que ser feito, a forma de coleta. Os testes. Os testes, exatamente. Vai ser feita uma compra emergencial de testes rápidos, né, para facilitar o diagnóstico de dengue. E todas as unidades estão orientadas a como fazer a coleta por hemograma e quais são os exames a se pedir, com quantos dias de sintomas se pede teste rápido, que geralmente para a maioria das doenças virais é até ali 3 a 5 dias, e quando é que tu pede a sorologia. Todos eles estão orientados. Tá. E independente de ter saído o resultado de exame ou não, o protocolo é hidratação. Hidratação. Nós que não estamos com dengue, assim, o normal é tomar 2 a 3 litros de água por dia. A hidratação é muito maior quando a pessoa está infectada. É muito maior. Na capacitação, nós passamos uma média de 60 ml por quilo de peso da pessoa. Então, boa parte das pessoas vai tomar de 4 litros para cima. Né? Repouso e aí a prescrição médica conforme for orientado. E ela que está convivendo com outras pessoas dentro de casa, a importância então de alguns cuidados como o aumento no uso do repelente, né? Isso é fundamental, né? Porque aquela pessoa dentro daquela casa, ela vai ser considerada, né, entre aspas, o paciente 0 ou o paciente 1, que vai ser a primeira pessoa que adoeceu naquela residência. Então, para que as outras pessoas da residência não adoeçam em razão da fonte primária de infecção, que é a primeira pessoa que ficou doente naquela residência, ela precisa usar o repelente conforme a recomendação do fabricante, porque alguns têm 4 horas de ação, outros têm 6, outros têm 12, né? Vai reaplicando conforme a indicação do fabricante para justamente afastar o mosquito para ele não vir fazer o repasso sanguíneo e acabar não transmitindo a doença para outras pessoas de dentro da mesma casa. Além do uso do repelente, quais outras ações são essenciais assim para ajudar nesse processo de prevenção? Os focos dentro da casa, né? E as pessoas também cuidarem para não ficarem depositando lixo, depositando resíduos inservíveis nas vias públicas. Né? Procurar os ecopontos, fazer os descartes de forma correta. Se não souberem como descartar, entrem em contato com a Secretaria do Meio Ambiente e façam, né, as perguntas adequadas para obter informação de como descartar aquele resíduo. Porque nós temos realizado mutirões de limpeza, a Diretoria de Limpeza Urbana do município tem sido nossa parceira nesse sentido, e a gente tem recolhido muito resíduo que as pessoas largam em vias públicas, em áreas que são públicas, e a gente tem recolhido, e essas áreas, né, que tem esse tipo de resíduo, da mesma forma que se tem o foco em casa, essas áreas públicas se tornam um foco, e daí não só para a pessoa da residência, mas para toda a população que engloba naquela área. Podas de árvore e outros tipos de entulhos orgânicos também podem ser foco do mosquito? Poda de árvore, a princípio, não. Tá. Assim como arroios, né, principalmente aqueles cursos d'água que estão contaminados de alguma forma, eles não são propícios ao desenvolvimento do Aedes aegypti. Pode ter simulídeo, que é o famoso borrachudo, pode ter culex, que é o famoso pernilongo, mas o Aedes aegypti, a princípio, não se desenvolve ali. Nós falamos também no outro programa sobre o método Wolbachia, né? Eu gostaria que tu explicasse, você estuda bastante sobre isso, gostaria de saber se já é aplicado no município, se tem algum município da região que já utiliza, né? E como essa, não tecnologia, não sei se eu posso, mas esse instrumento poderia ajudar, né, nessa questão agora que a gente vive numa situação de calamidade. Bom, o método Wolbachia, ele consiste, como o próprio nome diz, de inocular a bactéria Wolbachia no Aedes aegypti. E com isso, essa bactéria, que ela é uma bactéria natural dos insetos, diversos gêneros de insetos, ela vai impedir a replicação dentro do Aedes aegypti, a replicação dos diversos vírus, de arboviroses, mas principalmente do da dengue. E aí o que acontece? Esses mosquitos, eles vão fazendo cruzamento com os mosquitos silvestres e essa bactéria vai se disseminando.
Então, tu tem a presença do vírus, mas com essa bactéria... Aliás, desculpa, tu tem a presença do mosquito, mas com essa bactéria que diminui essa replicação do vírus, tu vai ter menor disseminação da doença. Então, por mais que tu tenha o vetor, tu tem um menor número de notificações da doença. O que acontece? O método Wolbachia, ele já foi estudado e ele é sabido que ele é eficiente. Porém, ele não está disponível no país, não é nem no Rio Grande do Sul, é no país. E para se fazer essa liberação, está sendo feito um convênio, um acordo entre o Ministério da Saúde, o Ministério das Cidades e o projeto, o Programa Mundial de Mosquitos, né? Que para poder fazer aplicação em cidades piloto, para depois ver a possibilidade de se aplicar no resto do país. Ainda está sendo feita essa conversação, não há nada oficial ainda, mas a partir do momento que se fizer a aplicação numa primeira cidade, com certeza vai estar nas mídias, e especialmente se for visível que a utilização dessa metodologia, além de viável, ela é eficiente. A nossa situação aqui, ela se agravou, né, aqui em Novo Hamburgo, mas é uma realidade muito parecida aqui das cidades do entorno do Vale dos Sinos. Exatamente, justamente porque o Vale dos Sinos, ele é infestado há muito tempo pelo Aedes aegypti e por causa da circulação de pessoas também, né? As pessoas circulam pelas diversas cidades dos municípios do Vale dos Sinos, então acaba que também pessoas que adoeçam ou venham a adoecer ou não tenham apresentado os primeiros sintomas, saiam de uma cidade para outra. Ju, nós comemoramos no dia 7 de abril, né, o Dia Mundial da Saúde. E esse dia, essa data, ela nasceu com o objetivo de conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que afetam a saúde da população, né? E aqui o tema mundial desse ano de 2024 é Minha Saúde, Meu Direito. Então, qual a importância, então, tu acredita, dessa data e dentro dos conceitos que uma vez a gente já conversou sobre saúde única, né? Que é essa convivência harmônica entre os seres humanos e a natureza. Isso. O Dia Mundial da Saúde, ele é um dia de conscientização global para que as pessoas saibam que elas têm direito à saúde, para que os serviços de saúde saibam qual é o seu papel nesse contexto de direito à saúde. E a questão da saúde única, ela engloba justamente essa harmonização entre saúde ambiental, que vem a parte do meio ambiente, saúde animal e saúde humana. Porque se nós formos avaliar, nós somos um ecossistema enorme. Dentro de um ecossistema, tu tem as pessoas, tu tem os animais e tu tem os itens que englobam a questão, né, dos fatores bióticos e abióticos do meio ambiente. Então, a partir do momento que tu tem um desequilíbrio em uma das partes, tu vai acabar tendo o surgimento ou ressurgimento, né, de doenças que vai afetar geralmente os seres humanos e os animais, mas isso não quer dizer que não possa afetar os demais itens desse equilíbrio, né? Mas as doenças, assim, elas afetam principalmente humanos e animais e são principalmente em decorrência do desequilíbrio com o meio ambiente, que tem a ver com ações antropogênicas, urbanização desenfreada, poluição, né, que gerou as mudanças climáticas. Então, diversos fatores... É tudo uma bola de neve. Exatamente. Então, esses diversos fatores, eles fazem com que haja esse desequilíbrio e a disseminação de doenças, sejam elas emergentes e novas, como foi a Covid-19 há um tempo atrás, ou as arboviroses, como está se apresentando hoje. Arboviroses, além da dengue, nós temos, por exemplo, que é transmitido pelo Aedes, né? Zika vírus, que já foi, né? Zika, né? Que já foi de grande preocupação há um tempo atrás, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma questão muito específica com chikungunya, isso? Isso, exatamente. A chikungunya, ela ainda são casos importados e a gente não teve notificação em Novo Hamburgo ainda de chikungunya, caso confirmado. E em relação à dengue, ele ainda é considerado uma doença importada, ou seja, ela na maioria das vezes são pessoas que viajaram e acabaram trazendo a viremia, trazendo o vírus consigo mediante essa viagem.
Então, ela ainda não temos assim esse espraiamento de chikungunya no estado, né? Novo Hamburgo está bem contido. E a chikungunya, ela é uma doença que ela causa muito mais dores nas articulações do que a dengue, né? E a pessoa pode ficar sentindo essas dores, há relatos que elas têm dores nas articulações por mais de meses. Além dessas 3 doenças que a gente falou, né? Zika, chikungunya e a própria dengue, né? Que são transmitidas pelo Aedes aegypti. Quais outras arboviroses você acredita que estejam bastante presentes assim, na vida do brasileiro? Oropuxa e maiaro. Dá uma leve explicadinha. Oropuxa e maiaro, a zika também, mas não na mesma intensidade que antes, né? Se sabe que teve esse boom, mas hoje o que me preocuparia, que não entra dentro do contexto dengue, zika, chikungunya, seria oropuxa e maiaro e em alguns lugares a febre amarela, né? Oropuxa e maiaro são 2 vírus que circulam principalmente na região centro-oeste do país. Eles têm alguns mosquitos, além do Aedes, como possíveis vetores, né? E isso é uma coisa que a gente precisa dizer. Quanto às arboviroses, diversos mosquitos de diversos gêneros, eles são transmissores de arboviroses. Na maioria deles, quando se trata de ciclo urbano, os mosquitos do gênero Aedes, eles são os principais vetores dessas doenças, né? Mas, geralmente, o que acontece? Tu vem da arbovirose do ciclo silvestre, aí as pessoas acabam entrando nessa área silvestre e trazendo a arbovirose para o ciclo urbano e aí se disseminando entre as pessoas. Se houver contenção de maiaro e oropuxa na região centro-oeste, sendo endêmico daquele local, eu digo que a gente ainda está, por enquanto, num cenário a nível nacional favorável. Mas isso não quer dizer que essas doenças não possam vir a se disseminar a nível nacional, justamente por causa da circulação de pessoas e de que diversos mosquitos podem ser transmissores de diversas arboviroses. Como eu tenho o costume de dizer que biologia não é matemática. Hoje, aquele mosquito, o mosquito X, pode não transmitir uma arbovirose Y, mas isso não quer dizer que no futuro ele não se adapte e o próprio vírus também não se adapte e arrume um novo vetor. E essas 2 doenças que você falou lá da região centro-oeste, né? Isso. As características são similares à dengue? Muitíssimos similares, né? Tanto é que já teve relato de caso que as pessoas estavam sendo tratadas para dengue e sintoma e sendo coletadas, né, para fazer o exame confirmatório para dengue e era oropuxa ou maiaro. Seguidamente a gente vê nos noticiários agora, porque essa questão está muito em evidência dos mosquitos, né? Novos mosquitos transmitindo novas doenças ou alergias, né? Então aí entra também o que você falou do conceito da saúde única, né? Da convivência, né? Mais harmônica com a natureza. Exatamente. Teve o mosquito pólvora na região litorânea aqui do estado, principalmente o litoral norte. Ele foi identificado, quem trabalha no controle do mosquito pólvora na zona rural, principalmente, onde tem plantação de bananas, que é onde foi encontrado o culicoides, que ele é o nome técnico do mosquito pólvora, é a Secretaria de Agricultura do Estado. Então, são eles que estão tomando conta dessa questão, justamente porque tu não tem só a questão da área da zona rural em si como um problema, mas também porque pode levar problema a pessoas. E se esse mosquito se dissemina para áreas maiores, mais extensas, tu vai acabar tendo um problema muito maior ainda. Ju, estamos chegando ao final do nosso programa, do nosso bate-papo de hoje. Falamos muito sobre a dengue, né? Sabemos que a realidade da vacinação ainda não é do nosso estado, está sendo aplicado em outros estados do Brasil. O professor Fernando também falou sobre iniciativas da vacinação estarem sendo produzidas aqui, né, no Brasil, que também
uma realidade para os próximos anos, né, uma realidade não a tão longo prazo também estará presente, mas já que não podemos contar com a vacina, né, quais as considerações finais que você faria sobre esse assunto da dengue, e gostaria também que deixasse uma mensagem para a nossa comunidade que está nos assistindo pela TV Câmara e pelo YouTube. Para a comunidade hamburguense, eu vou reiterar, né, o pedido de colaboração junto aos focos nas suas residências para eliminar eles. É muito importante, a partir do momento que tu elimina o foco, tu tem a eliminação do vetor. Aonde vocês não puderem eliminar, que façam o que a gente chama de limpeza abrasiva, com escova, esponja, porque o ovo do Aedes aegypti, ele pode ficar mais de um ano viável ainda, por mais que não receba a água de forma direta, ele pode ficar por mais de um ano viável, e quando tiver água e temperatura adequada de novo, ele pode vir a continuar desenvolvendo o ciclo. E se por acaso vocês tiverem sintomas de dengue, não fiquem em casa, não deixem de procurar de forma imediata o serviço de saúde mais próximo, porque é importantíssimo a hidratação e a procura inicial de forma rápida para o tratamento da dengue, porque tu poder se tratar de forma rápida, procurar o serviço de saúde para esse diagnóstico, esse tratamento de forma rápida, é o que salva a maioria das pessoas. Então, tem que hidratar, tem que ir na unidade para fazer a avaliação, se necessita hidratação endovenosa, não pode ficar esperando para procurar atendimento. Ok, muito obrigada, então, Gil, pela tua participação, mais uma vez, nossa parceira aqui do Vitalidade há tantos anos. Eu que agradeço o novo convite. Trazendo esclarecimentos, principalmente em relação, né, que é a tua área sobre as arboviroses. Obrigada. Chegamos ao fim, então, do nosso programa de hoje, com um pedido especial a todos os hamburguenses, a efetiva vigilância, especialmente em suas residências, para a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, vetor, então, transmissor da dengue e de tantas outras doenças. Nosso bate-papo foi com a médica veterinária da Vigilância em Saúde aqui do município, Juliana Stephanie Simões Matos. Ela é mestre em microbiologia agrícola e do ambiente e doutoranda em qualidade ambiental. O programa será reprisado aqui pelo canal 16 da Claro e também pode ser conferido aqui no YouTube dessa emissora legislativa. Fiquemos todos atentos, então, que o combate à dengue também está em nossas mãos. Um abraço a todos e até a próxima semana.